E aí, minha gente, estamos aqui de volta, eu sou o professor Gus e vamos para mais uma aula de geografia, agora falando de economia do continente europeu. Bom, todo mundo já sabe, a Europa é um lugar só tem bacana, que é um lugar desenvolvido, tudo funciona, não é assim que se fala? Bom, não é tudo exatamente assim, mas no geral, de fato, o continente europeu é um continente de uma economia desenvolvida, considerado aí como parte do chamado Norte Rico. Lembra dessa divisão do mundo, né? Tem várias formas de você dividir o mundo, por vários critérios que seja. O critério da economia é Norte Rico, Sul Pobre. Lembrando que a linha dessa divisão inclui países que estão no hemisfério norte, mas que são subdesenvolvidos. E aí eles ficam onde? Eles ficam no Sul Pobre. E ao mesmo tempo tem países que estão fisicamente no hemisfério sul e, como são desenvolvidos, estão na linha do Norte Rico, como é o exemplo aí da Austrália, beleza? Então, lembrou disso aí? Vamos seguir agora. Olha só para a gente ter uma ideia de como a Europa, no geral, é um continente rico. Lembra do que é PIB? Então, Produto Interno Bruto, né? Então, total da riqueza gerada por um país, região, coisa e tal. Quando a gente pega e soma, né, o PIB de todos os países que são membros da União Europeia, a gente tem esse número grande aqui, ó. Então, o PIB da União Europeia ele é próximo de 16,2 bilhões de dólares. Cara, 16,2 bilhões de dólares é algo muito próximo do PIB dos Estados Unidos, que é o número 1 do planeta. Então, os Estados Unidos ainda consegue ser um pouco mais rico que isso. Legal? Precisa juntar todos os países mais fortes da Europa para estar ali no calcanhar dos Estados Unidos. Mas, meu, é muita grana. E a questão é que a União Europeia, como a gente vai ver aqui hoje, é um blocão que trabalha junto. Então esse PIB aí pode contar como se fosse de um país só, né, para várias questões. Agora, vamos entender que, historicamente, nem sempre foi assim. Se você analisasse, por exemplo, o mundo europeu cristão, sei lá, da metade do período lá da Idade Média, ou o mundo árabe, no processo da expansão árabe pelo Oriente Médio, Norte da África, e mesmo ali naquele pedacinho da Europa que é a Península Ibérica, o mundo árabe ele era muito mais desenvolvido em vários aspectos, tanto na questão da economia, do comércio, como mesmo desenvolvimento científico, cultural, enfim, né? O mundo árabe era top lá na Idade Média. O mundo cristão europeu era engruvinhado, ficava lá, fechado, dentro do feudo, assim, com medo de tudo, né, achando que tudo era demônio. Bom, mas o que mudou então, né, para que a Europa virasse esse monstro que é hoje? Bom, precisa entender a origem da riqueza europeia, como que a Europa virou o que ela virou. Então, para entender esse processo, a gente precisa lembrar um pouquinho das aulas de história. Então, vai nas aulas de história lá do canal, né, com os nossos professores, relembra lá períodos relacionados ao renascimento comercial, os principais fatos da Idade Moderna, da Revolução Industrial, a primeira, a da Inglaterra, depois a da segunda, que envolve o continente europeu como um todo, e aí, né, alguns aspectos principais aí da economia na nossa idade contemporânea. Bom, o que você vai ver nessa história? A origem, a formação, desenvolvimento do sistema capitalista. Então, a origem da riqueza europeia está muito ligado ao processo do sistema capitalista. Tanto é que quando a gente fala em capitalismo, né, vai estudar capitalismo, seja na sociologia, seja na história, seja na geografia, toda hora a gente tem que falar de eventos históricos europeus. Tranquilo? Então a gente já explicou lá na aula 1, 2, sei lá, geografia, o que é capital. Já explicou o que é o sistema capitalista e vamos entender então por que isso está ligado à riqueza europeia. Você vai lembrar que no final da Idade Média você tem, né, um momento lá do retorno da atividade comercial. Significa que não tinha nenhum comércio? Não. Significa o quê? Significa que o comércio passa novamente a ser importante. Novamente, por quê? Porque lá no período romano era uma atividade muito importante. Então, renasce, né? Nasce de novo a atividade comercial, principalmente ali no entorno do mar Mediterrâneo. E aí, as relações de troca, elas vão ganhando outras relações
junto com ela, que são as relações de acumulação. E daí, né, que vai nascer o capitalismo. Né? Então, lá na aula de história, você entende esse processo histórico aí como processo de... vou lembrar aqui. Como que é? Desculpa. Lembrei. Você vai lembrar lá na aula de história num negócio chamado processo de acumulação primitiva de capital. Né? Isso é um termo marxista, mas mesmo economista que não é marxista vai usar. Significa o quê? Significa que durante uma fase que envolve, né, o final do Renascimento, você tem ali um conjunto de caras que trabalhavam com comércio, mas que vão começar a se envolver também com finanças. Ou seja, emprestar grana, né, a juro, e aí você tem a questão da usura, do uso do tempo, tudo isso vai envolver um processo de acumulação de capital, processo de crescimento, de desenvolvimento do sistema capitalista. Bom, e essa expansão do comércio, ela vai ter que sair em algum momento ali do mar Mediterrâneo e ganhar os oceanos. E é nisso aí que você tem, né, na história lá, a expansão marítimo-comercial, aquela mesma que Portugal e a Espanha vão liderar, e justamente por liderar, por ter uma ação pioneira, vão colonizar regiões das bordas da África, também de algumas partes ali pontuais da Ásia, e aí você tem a grande descoberta que é o continente americano. E justamente então, nessa fase, na Idade Moderna, o desenvolvimento de um sistema, de uma economia capitalista comercial, que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo só funcionou porque houve lugar novo para explorar. Então, o colonialismo permitiu o mercantilismo, ok? E permitiu o quê? Uma relação de balança comercial favorável aos países que eram metrópole, que estavam na Europa, e desfavorável às suas colônias, que estavam na América. Então, essa relação de exploração das colônias americanas permitiu o quê? O metalismo, a acumulação de riqueza dentro dos países europeus. E foi justamente isso, né, que propiciou o início, a origem dessa riqueza, da circulação de riquezas dentro do continente europeu. Então os principais bancos estavam lá, as redes de financiamento, né, as empresas que faziam a manufatura da matéria-prima que vinha da América, né, o mercado consumidor dos produtos americanos, tudo isso, né, essa circulação de riqueza estava concentrada dentro do continente europeu. E justamente, né, em alguns países mais do que outros, dentro do continente europeu, você vai ter um processo que vai pedir, vamos dizer assim, um passo a mais. E nesse passo a mais, a Inglaterra vai liderar. A Inglaterra vai ser pioneira. Por quê? Porque lá por volta de 1700, um pouquinho antes, a burguesia inglesa vai conseguir se apropriar do poder na Inglaterra, naquilo que na história você estuda como a Revolução Gloriosa, momento que a burguesia consegue trocar o rei, começar um sistema de governo representativo. Aí começa a ter a monarquia parlamentar. E nisso a burguesia, influenciando, mandando mesmo na política, passa então a Inglaterra a ter um governo de acordo com esses interesses. E nisso o interesse da burguesia é continuar ou aumentar o processo de acumulação de capital. A tal ponto que a Inglaterra passa não somente a ganhar dinheiro com o comércio internacional, como também, em algumas décadas, passa a ser uma produtora de coisas, né? E daí vem um processo que a gente conhece na história como Revolução Industrial, que a Inglaterra vai ser a pioneira, porque vai revolucionar a economia, né, desse país com a invenção de novas tecnologias aplicadas à produção de bens. E essa produção vai fazer o quê? Aumentar ainda mais o processo de acumulação de capital, ou seja, criar uma nova lógica para o sistema capitalista. Se o sistema capitalista antes ele era organizado principalmente a partir do comércio internacional, do mercantilismo, agora o sistema capitalista não que tenha abandonado o comércio fundamental, mas o lugar onde se ganha mais, a atividade mais lucrativa a partir de então, passa a ser a indústria, a produção industrial. E não só na Inglaterra ela vai estar concentrada, como ela vai se expandir, principalmente no século XIX, dentro de outros países
da Europa. Então, a gente vai entendendo como a riqueza gerada ao longo do processo mercantilista vai se concentrar e gerar mais riqueza dentro da estrutura industrial europeia do século XIX. Não só europeia. Aí, nesse momento, já surge o Japão, já surge os Estados Unidos aí também, no final do século XIX, também se industrializando. Mas, justamente, esse momento industrial e financeiro, capital financeiro europeu do século XIX, que vai ser aí um grande responsável por muita coisa que vai acontecer no século XX. E vai culminar no quê? Justamente a disputa entre as nações que estão crescendo no século XIX vai gerar uma grande guerra mundial no século XX, a primeira. Mas a primeira ela vai ter a revanche, né? Ou pelo menos a tentativa de, que vai ser a segunda. E o mundo vai ser reorganizado pós Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos falar então agora desse momento pós Segunda Guerra Mundial e da economia europeia. Como a gente já falou, né? A riqueza da Europa ela já foi se constituindo desde lá do início do período moderno, e todo esse processo, né, contínuo que veio do mercantilismo para depois envolvendo as revoluções industriais sempre acabou centralizando a economia mundial dentro dos países europeus. Final do século XIX, você tem ali uma disputa que ela é mais latente, que é entre a liderança da Inglaterra e, né, a ascensão gradativa do Império Alemão, o Segundo Reich, né, da formação do Império Alemão do final do século XIX e começo do século XX. Enfim, justamente essa disputa, ela vai se acirrar dentro daquilo que a gente estuda como período imperialista e vai acabar costurando o jogo de alianças que antecede a Primeira Guerra Mundial. Bom, é aquela história. Quando a festa rola na sua casa, a sujeira também fica lá no dia seguinte. Então, o processo da Primeira Guerra gerou várias problemáticas dentro do continente europeu e, ao mesmo tempo, fortaleceu, né, em parte, a economia dos Estados Unidos. Por quê? Porque enquanto os europeus estavam se matando, os Estados Unidos estavam vendendo coisa para a Europa, ou seja, estavam ganhando dinheiro. E é claro que os Estados Unidos, que era uma potência regional, vai ter vantagem com a parcial destruição das potências europeias. E aí você tem o período entre guerras. E depois do período entre guerras, que acontece, né, o milagre econômico alemão com o governo nazista. E aí o Hitler acha que dá para puxar uma segunda grande guerra mundial. Beleza, rola a Segunda Guerra. E pós-Segunda Guerra, então, você tem, né, as principais potências do século XIX e começo do XX, todas elas agora cerceadas de alguma maneira. A Alemanha é uma grande potência, fica, né, dividida, né, e cerceada justamente para não crescer de novo, para que a Alemanha não puxasse uma terceira guerra mundial. Outras potências vão surgir, Estados Unidos representando essa continuidade do modelo capitalista, mas no processo surge uma potência socialista, aquela corrente que surgiu no submundo do capitalismo e acabou virando um modelo dentro da Rússia e expandindo para a criação da União Soviética. Então o mundo passa a ser dividido sobre uma nova lógica, o mundo bipolar. E nisso aí, a Europa ela está nessa área de conflito e ela precisa ser controlada de alguma maneira. Então a presença norte-americana nos países capitalistas europeus ela é muito forte, né? Ao mesmo tempo, você tem uma parte da Europa, o leste europeu, controlado pela União Soviética. E aí, né, inclusive metade da Alemanha, que vai virar a Alemanha Oriental. Bom, é claro que nesse processo, os países que eram grandes potências, eles vão decair em relação ao que eram. E você vai ter um processo de ascensão dos Estados Unidos dentro do modelo capitalista. Bom, os países europeus capitalistas, para conseguir sobreviver economicamente dentro do mercado livre internacional, eles vão traçando ao longo desse processo da Guerra Fria acordos de livre comércio, dentro de circunstâncias, né, gradativas ali, que permeasse alguns segmentos econômicos, né? Por quê? Porque a pressão dos Estados Unidos sobre eles também era muito grande, né? Justamente aquela coisa de se não está comigo, deve ser do outro, né? Portanto, durante a Guerra Fria, a Europa vive um momento
de relativo controle externo. Bom, mas aí acaba a Guerra Fria e aí é um mundo novo, a chamada Nova Ordem Mundial. Momento em que a União Soviética deixa de existir, logo não tem mais aquele inimigo a ser combatido e o mundo inteiro passa a viver a chamada globalização do sistema capitalista. Os Estados Unidos ganham a Guerra Fria? Não, quem ganha é o sistema capitalista. E nisso o sistema capitalista vai se alastrar segundo o modelo neoliberal. Segundo o modelo neoliberal, a ideia é que as fronteiras da economia se abram, e, portanto, você tem ali a livre circulação de mercadorias, de pessoas, de coisas, enfim, essa é a ideia teórica do neoliberalismo. No entanto, alguns países ou regiões vivenciam nesse mesmo momento uma ação que ela é reversa a tudo isso, que é o fechamento de fronteira ou o protecionismo regional. E é nesse momento, então, dos anos 90, que a Europa também vai conseguir consolidar já um plano que vinha sendo traçado gradativamente, que é construir um grande bloco econômico. Daí nasce a União Europeia, que é muito mais do que um bloco econômico. É um bloco também político, social, cultural, que envolve uma série de circunstâncias, é uma entidade supranacional, ou seja, para que se construísse a União Europeia, foi preciso, de alguma maneira, diminuir a importância ou relativizar a importância das decisões nacionais dos países europeus em prol de algumas decisões que fossem supranacionais, ou seja, externos a cada nação e, ao mesmo tempo, benéficos a todas elas, aos países membros. Nesse processo, você tem a construção do euro, a moeda única da União Europeia, da construção de um banco também da União Europeia, de um parlamento, ou seja, de um governo para a União Europeia, Parlamento Europeu, formado por agentes ali, por parlamentares dos diversos países membros. E nisso, é por isso, inclusive, que eu reafirmo aquilo que eu falei no início da aula, que a União Europeia, em várias circunstâncias, ela pode falar como se fosse um país, que a gente pode chegar e mostrar o PIB da União Europeia como se fosse de um país. Porque em várias circunstâncias, do ponto de vista político, econômico, diplomático, a União Europeia trabalha dessa maneira. Bom, então, entendido esse processo do que era a economia da Europa, e do que continua a ser, do ponto de vista do desenvolvimento, mas pós-Segunda Guerra Mundial, da relativização que houve da sua economia, a gente precisa entender agora como como que está distribuído cada um dos setores da economia dentro desse todo que é a economia da Europa. Vamos ver agora, então, qual que é a característica principal ou a participação do setor primário, secundário e terciário da economia europeia. Beleza? Vamos lá.